E aí, galera, tranquilo, na boa. Eu passei uns diazinhos sem mexer com vídeos, porque eu estava basicamente envolvido com o meu blog e escrevendo coisas. E convido até vocês a participarem lá no blog, quem está me vendo pelo YouTube. Motivado pela leitura das 40, 50 primeiras páginas de uma obra da Tiburi, que até este momento corrobora com o que eu venho pensando, né? Me senti instigado a fazer esse vídeo. Pois bem, pretendo falar sobre a fé. Vejam, mas não a fé religiosa, tá? Mas a fé como crença, a fé como afastamento da racionalidade. Então, não necessariamente fé na religião, né? Mas a fé, a crença no mito, a crença de que a Terra é plana, por exemplo, essas fés, essas crenças que ou afastam a racionalidade ou subjugam a racionalidade, e a racionalidade passa a trabalhar no sentido de garantir esta crença. Mas a fé, a crença no mito, a crença de que a Terra é plana, por exemplo, essas fés, essas crenças que ou afastam a racionalidade ou subjugam a racionalidade, e a racionalidade passa a trabalhar no sentido de garantir esta crença. Digo isso para poder chegar lá no final à conclusão de que esta realidade que nós vivemos, a realidade política que nós vivemos, é uma construção mantida pela fala, pelo discurso e sustentada pela fé, pela crença. Então, veja, se nós pensarmos aqui de 10 anos para cá, talvez um pouco mais, para que o discurso nos levasse a esta fé, como eu acabei de dizer, primeiro começou-se a cada vez mais insistir na tese de que a verdade na área da política é algo impensável, ou seja, é verdade que a verdade não existe na área da política. Um investimento de que todo o político é ladrão, a ideia de que toda a política é o espaço para a satisfação de desejos pessoais, né? A tal ponto que tiraram o norte, tiraram o rumo, tiraram o prumo de todas as pessoas que pensam a política. A tentativa de tirar o prumo. Ou seja, a política, o espaço político é uma área de ninguém, aonde só os egoístas, os caçadores de vantagem saem à caça das pessoas incautas para ludibriá-las. E, portanto, terra arrasada. Quem pensa em política, quem faz a política, quem discute a política é um sujeito abjeto, né? Porque não há ética, não há verdade possível, não há, enfim, uma ética razoável. Este foi o primeiro discurso para chegar-se à fé. Primeiro discurso: nada há, não creia em nada. Portanto, é preciso que venha algo de fora da política
para ser algo verdadeiro, genuíno, né? Tem que ser uma ideia, uma pessoa, aspirações que não sejam da área da política, mas que possam cooptá-la e usá-la para o bem, né? Sabe-se lá o que é o bem, mas usá-la para o bem. Veja, destrói-se tudo, retira-se a esperança, as pessoas começam a sentir este espaço como algo negativo, e então começa a se construir a crença de que a solução existe, só não está ali, só não está na política, está fora, não está no espaço público. É preciso que se creia que está no espaço privado, e privado no sentido de privado, interesses individuais, e também privado no sentido empresarial, de empresas, né? Então viria daí uma possibilidade de verdade, uma ciência da administração, né? E essa ciência da administração, essa verdade além da política, entraria neste espaço político do caos, da anomia, e então se regularia, né, de uma maneira bem melhor os espaços de convívio para que nós possamos ser felizes, para que a nação cresça. Portanto, primeiro retirou-se a esperança, retirou-se o norte, retirou-se toda a confiança possível no espaço da política, para que se pudesse, ao apagar tudo isso, ao deletar tudo isso, criar um discurso que substituísse os sonhos anteriores na área da política, um discurso de um salvador, um discurso de uma ciência não política, de uma outra área que salvaria. E, portanto, olha que interessante, todo discurso político contra a vinda do não político para o espaço político, todo discurso político que apontava para o perigo de vir uma ideia de ciência da administração para o espaço público, era vista, portanto, como algo ruim, porque era um discurso político. Então perceba a irracionalidade que começa a surgir. Se nós formos falar de política, em tese, estamos fazendo o errado, o equivocado, é isso que foi nos colocado. É preciso saltar e já direto pular para uma verdade que é o não político, é a solução para o político. Veja a irracionalidade. Depois de dar esse pulo, pega-se dados, né, do insucesso econômico, não sei, problemas da pandemia, e aí começa a se mostrar, vejam, acreditem, olha como as coisas estão ruins. Apenas creiam nesses dados e creiam na interpretação que nós, não políticos, que nós, administradores, vamos dar a esses dados. Percebe? É construído um novo tipo de discurso, que é o discurso da fé. Vejam, creiam no que eu digo, eu, cientista não político, digo sobre a verdadeira interpretação dos fatos. Então os fatos não falam por si, né? Os fatos devem ser interpretados por quem saiba. E os outros que vão tentar interpretar de uma maneira política são safados, são medíocres, são interesseiros, são pessoas à esquerda, né? São pessoas que querem usar a realidade para o mal do discurso científico da administração, a tal ponto que destroem a própria ciência. Porque quando a ciência aponta que a interpretação está errada, que essa interpretação não está coerente com os fatos, então a ciência mente. Vejam, a Terra é plana, apesar de tudo que se aponta que a Terra não é plana, ela é plana e pronto. Essa interpretação é a verdadeira, acima da ciência, inclusive, que a Terra é plana, que a pandemia é uma ilusão. Percebe como o discurso
da destruição, da esperança na área da política. O discurso foi construindo uma outra realidade, né? Uma realidade manipulada, transformada, com ares de verdade acima de todo o resto. Uma verdade que não é política, é uma verdade verdadeira, veraz, verossímil, acima da média das verdades possíveis. Quase que divinizando. E aí que vem o que eu quero dizer, que é a fé. Então as pessoas, e vejam, a fé independe do conhecimento científico. Nós temos médicos com muita fé, né? Fé na cloroquina, por exemplo. Nós temos, indiferente ao conhecimento técnico científico, né? A fé, quando surge, ela captura e usa esse conhecimento para ratificar a própria fé. Porque a fé, ela é manipuladora da própria pessoa que tem. Então, essas pessoas se juntam, contam entre si as suas verdades, se tornam irmãos em fé, né? Nesta fé que eu venho dizendo até agora, não na fé religiosa, né? Não é o que nós queremos falar. E, portanto, esse discurso vai criando um mundo paralelo, né? E esse mundo paralelo sustenta estas pessoas que sustentam o mundo paralelo. Essas pessoas não são a maioria que estão nesse mundo paralelo desta fé que manipula a própria ciência, né? Não estão, não são maioria, mas são pessoas barulhentas, são pessoas que sabem administrar esse discurso, né? Porque é um discurso fácil, é um discurso que basta repetir. E a Tiburi usa uma explicação mais da psicanálise, que eu não me arrisco, né? Mas eu prefiro aqui dizer a vocês que é a ideia que eu trouxe do slogan, começa a repetir essa ideia simplista, que tem que ter fé, que tem que acreditar, e repete, da mesma forma, e aí sim, da mesma forma que essas religiões neopentecostais, estas que a gente vê, que extrapolam no dízimo, que judiam das pessoas, fazem, o sistema é o mesmo. Creia, repete, e amanhã vem o melhor, sempre amanhã. Portanto, eu gostaria de, ao tentar explicar esse fenômeno, fazer com que as pessoas consigam refletir o tanto de fé que tem, o tanto que repetem essa fé e o tanto que puxam pessoas para si, né, para se tornar irmãs na mesma crença de que a Terra é redonda, de que a Terra é plana, desculpa, essa fé de que o coronavírus não está matando tanta gente assim, essa fé de que a corrupção não está nas altas esferas do governo, né? Esta fé que se apresenta pela repetição. Talvez você que tem essa fé ao assistir esse vídeo consiga, e é muito difícil, refletir e ver que talvez isso que tu creias não seja tão verdade assim. Abraço e até a próxima.